Aleluia. É sempre uma grande honra e um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor, compartilhar as verdades daquele que nos criou, que nos salvou. E eu gosto sempre de tentar trazer coisas que sejam práticas para a sua vida, para as nossas vidas, né? Eu gosto de pensar que a palavra tem que causar em nós um comportamento diferente. Nós não podemos ser iguais, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós, amém? E eu gosto de começar pelo começo, e deixa eu só revisar algumas coisas com você, né? Talvez tenha algumas pessoas que são novas aqui. Mas Deus, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Deus não criou as coisas de maneira bagunçada, desorganizadas, mas Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. E Deus criou o homem e a mulher, e Ele colocou esse homem e essa mulher no jardim com toda a provisão necessária para que eles vivessem bem, em abundância. E deu uma única condição ao homem, que da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer. E a consequência de comer desse fruto, dessa árvore, seria a morte espiritual. Morte fala de separação, separação entre o homem e Deus. Mas o homem decidiu dar ouvidos a Satanás e ele pecou, desobedeceu e morreu espiritualmente. E a morte passou a habitar na terra por causa disso. Mas Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus para nos salvar. Ele enviou Jesus para nos substituir no castigo que estava destinado a nós. Eu não sei se você sabe, mas a nós estava destinado à cruz. Mas Ele ocupou a cruz em nosso lugar. Ele assumiu a culpa que era minha e sua, para que nós pudéssemos hoje viver a vida dele. E Ele não fez isso pensando que todo mundo ia o aceitar ou não. Ele simplesmente fez porque Ele amou. E Ele se deu como prova desse amor. Ele se entregou. E quando Ele fez isso, Ele reconquistou para nós uma posição, um lugar onde nós podemos agora de volta ser filhos de Deus. Mas para que essa condição passe a habitar em nós, é necessário nascer de novo. É necessário passar pela salvação. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em João no capítulo 3. Aleluia, Deus é muito bom. João capítulo 3. Se você trouxe a sua Bíblia, abre ela. Eu sei que a mídia vai colocar, mas cria esse bom hábito de abrir a tua Bíblia, de marcar, de riscar. Aleluia. João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires te dizer: importa-vos nascer de novo. Ou é necessário nascer de novo. Sabe, queridos, não existe outra forma de nós vivermos a vida que Deus preparou para nós, que não seja pela porta do novo nascimento. Porque nós somos seres espirituais. Diga assim comigo: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Então nós somos seres espirituais. Essa é a nossa condição. E quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. E Jesus veio para reconquistar uma nova condição ao homem, de ser uma nova criatura, através do novo nascimento. Então é necessário, diga, é necessário nascer de novo. E você pode estar pensando: Beli, eu já sei, eu estou aqui porque eu já nasci de novo, graças a Deus por isso. Mas talvez tenha alguém aqui que ainda não teve essa oportunidade e hoje pode ser a sua noite. Amém?
Mas é necessário. E como é que isso acontece? Eu quero ser bem rápida nesse começo, para a gente poder discorrer naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Como isso acontece? Abre a tua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Esse é um texto bem conhecido. No versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a partir do momento que você faz essa oração, crendo com o seu coração, confessando com a sua boca, algo acontece comigo e com você. O quê? A gente foi melhorado, ajustado, recalchutado? Não. Nós fomos recriados. Nós agora não temos mais o espírito morto, mas nós temos um novo espírito vivo e pronto para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? E essa salvação vem como um presente de Deus para nós. A salvação é um grande presente que Deus nos deu. Porque com ela vem, se fosse só livrar a gente do pecado, a gente já, do pecado e do inferno já estava maravilhoso. Mas Ele também nos deu proteção, provisão, saúde. Tudo isso vem junto com a salvação. Mas sabe, queridos, é muito bom a gente celebrar, receber, pular, vibrar com tudo aquilo que as realidades da nova criação traz para a gente, como benefício por nós escolhermos viver para Ele. Mas sabe que o novo nascimento também deve trazer para nós responsabilidades de mudar procedimentos e comportamentos, de ajustar rotas que estavam desgovernadas na nossa vida. Nós não podemos ter Jesus dentro de nós e continuarmos a viver do mesmo jeito que nós vivíamos antes. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver uma nova forma de viver. Se Jesus entrou, algo precisa mudar. Se Jesus entrou, algo precisa ser colocado em ordem. Amém? Abre a tua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, são textos conhecidos, mas eu quero que você abra, que a gente leia de novo, porque isso vai fortalecer a tua fé. Isso vai trazer para você uma responsabilidade de que existe algo que depende de nós, mas que nós não vamos fazer isso sozinhos ou na nossa própria força. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós como novas criaturas, o que passou, passou. Existe uma nova vida para que nós possamos viver. E o fato de Jesus ter entrado causa em nós essa mudança. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Hoje a gente vai ler a Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? Graças a Deus. Hoje a gente vai ler um pouquinho. Lucas, capítulo 19. A partir do versículo 1, também é um texto bem conhecido, que é a história de Zaqueu. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe, queridos, quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu estava com a vida bagunçada, tinha pecado lá.
Mas quando Jesus entrou e houve um arrependimento genuíno, a primeira coisa que aconteceu, mudança de procedimentos. O arrependimento faz você mudar a rota. Sabe, nós precisamos viver essa realidade. Jesus entrou, precisa haver mudança. Precisa haver arrependimento genuíno. E quando há esse arrependimento genuíno, há mudança na direção da nossa vida. Há mudança de procedimento, de atitudes. E nós precisamos viver essa realidade. Isso também faz parte das realidades da nova criação. De uma nova vida que Cristo conquistou para nós. Jesus, ele não veio buscar pessoas perfeitas. Na verdade, Jesus não veio morrer por pessoas perfeitas. Ele veio morrer pelos pecadores. Deus, ele lhe ama do jeitinho que você está. Mas ele não quer que você fique nesse lugar. Porque ele sabe do potencial que ele colocou dentro de você no novo nascimento. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós hoje. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Não nos cabe mais viver uma vida irresponsável, desleixada. Porque o poder, a capacidade, a habilidade, tudo que nós precisamos para viver uma nova vida em Cristo já está disponível para nós. Não é na nossa força, não é no ser desenrolado ou não, mas é crendo e acreditando que esse novo nascimento aconteceu. E a partir desse momento, algo novo, uma nova vida passou a habitar dentro de mim. E eu posso agora manifestar frutos dessa nova realidade que existe em mim. Amém? Então, temos esse poder disponível. Não podemos, queridos, ficar esperando que Deus faça alguma coisa por nós. Ele já fez tudo. Nós é que precisamos responder a Ele com uma vida de integridade, com uma vida de generosidade, com uma vida íntegra, reta diante dEle, com uma vida que o agrade em tudo. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 1 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Diga, era. Ele está escrevendo aqui para crente. Essa carta é para crente. Você pode estar dizendo, Beli, eu já sou nascida de novo. O que é que eu estou fazendo nesse culto? Nós precisamos melhorar cada dia a nossa vida com Deus. Amém? Então, fica ligado que vai chegar na sua parte. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga, pela graça. É pela graça que nós somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a... E isso não vem de vós. É dom, é presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não são as boas obras que nos qualificam para a salvação, mas a salvação nos capacita a vivermos em novas obras. A graça nos capacita para viver essa nova realidade em Cristo. Não é na nossa força, não é na nossa habilidade. Existem muitas definições de graça. Pastor Júnior tem inúmeras definições de graça, é um especialista da graça.
Mas eu peguei algumas que se referem a essa realidade que nós queremos tratar nessa noite. Graça é o favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Foi isso que nós recebemos quando nós nascemos de novo. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Amém? E nos favoreceu com uma nova vida. É o dom divino, dom que denota poder extraordinário, que distingue o cristão. Sabe o que é que nos distingue do mundo? A graça. Esse poder, essa capacidade, essa habilidade de fazermos aquilo que naturalmente nós não conseguíamos antes. Mas hoje, por causa do novo nascimento e essa graça que passou a habitar em nós, nós podemos. Amém? E nos capacita a servir a igreja de Cristo. Você já deve ter visto várias vezes o pastor Humberto falando sobre que a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele dá o exemplo de que se você quer tocar nesse púlpito e você não tem condições, se vier a graça, vem e lhe ajuda a chegar lá. E quanto maior essa fraqueza, mais graça vai vir. Mas sabe, queridos, algumas pessoas têm usado isso para achar que pode viver de qualquer jeito, porque a graça só se aperfeiçoa na fraqueza. E aí a pessoa quer viver de qualquer jeito. Porque o Senhor foi tão bom, né? Ele mandou Jesus para morrer por mim, então eu posso viver de qualquer jeito, porque Ele me ama mesmo. E qualquer coisa, a graça me ajuda. A graça vai ser aumentada, afinal, na minha fraqueza. Então deixa eu fraco mesmo. Não. Não podemos viver assim, não podemos pensar desse jeito. Nascer de novo é morrer para o pecado e viver a vida de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está acomodado com essa graça, achando que a graça é uma liberdade para a gente fazer o que a gente quer. Não, a graça não é liberdade para fazer o que nós queremos. Mas é capacidade para viver a vida que Deus já conquistou para nós. Sabe? Então não fica acomodado. Abre a tua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 6. Aleluia, Deus é muito bom. Romanos, capítulo 6. Versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vê o versículo 2. De modo nenhum. Diga assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Sabe, queridos, para de dar desculpa para viver uma vida relaxada. A graça está aí para nos capacitar a viver aquilo que Deus já conquistou para nós. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Eu vou repetir, nascer de novo é morrer para o pecado. Morrer. Não tenta ressuscitar o teu velho homem com procedimentos que não condiz com um novo nascido. Por quê? Porque existe uma graça para você viver a nova vida de Deus. Versículo 8, vai lá comigo agora. Em Romanos capítulo 6, no versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, diga assim também. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí eu quero que você leia
o versículo 14 junto comigo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Sabe, queridos, quando Jesus entrou, pensa numa faxina. As mulheres vão entender melhor. Quando a gente vai fazer uma faxina, a gente quer botar tudo para cima. Tira tudo do lugar. Limpa aqueles lugares que a área de convivência não passa. Né? Tem dia que você limpa só a área de convivência, só ao redor dos móveis. Mas tem um dia que você precisa tirar os móveis do lugar. Tem dia que você precisa tirar as gavetas, jogar os papéis fora, arrumar o guarda-roupa, tirar alguma roupa que você não usa mais, para fazer espaço para nova, aleluia. Não é assim? Quando Jesus entra, Ele está pronto para fazer essa faxina. Mas sabe que tem dia que a gente vai fazer a faxina, a gente começa animado, mas vai chegando no final, dá uma preguiça, dá um cansaço e você diz, essa gaveta aqui eu vou deixar para a próxima faxina. Já aconteceu com você ou só comigo? Não, o guarda-roupa dos meninos eu vou deixar para a semana que vem. Vou arrumar só esse hoje. Sabe que eles, às vezes a gente está vivendo assim com Cristo. Ele entrou, mas a gente guarda algumas áreas da nossa vida escondidas dele, para que ele não possa vir com mudança, com limpeza. Qual é a área da sua vida que você tem deixado ali? Deixa trancado esse quartinho aqui. É o quartinho da bagunça. Deixa ele aqui. Queridos, para vivermos aquilo que Deus tem para essa igreja, a gente vai precisar arrumar o quartinho da bagunça. A gente vai precisar deixar Jesus entrar nessas áreas e mudar as nossas vidas. Porque, queridos, nós temos, desde o final do ano passado, o pastor Humberto tem falado sobre um tempo de oração, de busca maior, porque nós sabemos, querido, que tem milagre para acontecer. Mas sabe, o pecado não pode ter contato com a glória. Porque todas as vezes que o pecado teve contato com a glória, pessoas morreram. E Deus não quer que a gente morra. Então para de dar desculpa. Estou falando isso com muito amor pela sua vida. Para de dar desculpa para não viver aquilo que Deus já lhe capacitou para viver. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Existe uma graça capacitadora para nos fazer viver a vida dele. Uma nova vida. Aleluia. Faz a faxina que precisa. Sabe, tem áreas que a gente não quer confrontar, que a gente parece que se acostumou. Não, Deus já entende, é porque eu sou assim mesmo. É minha personalidade. É o meu jeito. Foi a minha criação. Mas eu e você somos novas criaturas. Chegou a hora de confrontar algumas áreas da nossa vida e parar de dar desculpa. E olha, eu fui a primeira a ser ministrada com essa verdade, sabe? Que eles não é porque a gente está ministrando aqui que não tem coisas que a gente precisa melhorar. Você não faz uma faxina uma vez e nunca mais. De tempo em tempo você tem que abrir aquela gaveta porque junta papel de novo. Sabe que ele de vez em quando o diabo quer montar de novo na gente. E a gente precisa se posicionar e dizer, epa, aqui não. Eu vou usar o espelho da palavra para ver aquilo que precisa ser ajustado na minha vida. Aleluia. Abre a tua Bíblia agora comigo em Efésios no capítulo 4. Aleluia. Efésios capítulo 4. Eu amo o livro de Efésios, querido. Deixa eu dar uma... Eu sou professora. Deixa eu dar uma tarefa para você de casa. Pode ser? Lê o livro de Efésios.
Medita nessas verdades. Pensa sobre isso. Deus tem uma expectativa de que a gente viva tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Mas nós não podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele liberou para nós, vivendo de qualquer jeito. A Bíblia diz que o herdeiro, mesmo ele tendo direito a tudo, ele não pode usar enquanto ele for menor. Não é assim? Tem acesso, está lá na casa. Pedro, esses dias agora, todo dia ele entra no carro e diz: mamãe, eu quero dirigir. Eu digo: o menino só tem 2 anos, como é que vai dirigir? Quero dirigir, eu quero dirigir. Ele fica lá dentro do carro. Eu quero dirigir, mas não pode. Por quê? É menor. Até quando você vai ficar igual o menino? Eu quero, mas não cresce para ter acesso. Fica igual o menino. Ele ganhou o pirulito e eu não. Ela disse que eu era feia. Deus gosta mais dele do que de mim. Olha o que chegou para a vida dela, nem chegou para a minha. Aleluia. Chegou o tempo, querido, de nós crescermos para acessarmos aquilo que o nosso Pai já nos deu. Já é nosso. Amém? Mas nós precisamos pegar. Você está lá em Efésios capítulo 4? Versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis como? De modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu imploro que vocês vivam essa nova vida em Cristo. Vivam isso de modo digno. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vai comigo agora para o versículo 17. Diz assim, essa a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais longa, mas você fica ligado porque no final vai dar certo, amém? Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Diga, é minha responsabilidade. Mas tem a graça para nos ajudar. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis. Então é você que se despoja e é você que se renova pela graça. Não é na sua força, na sua habilidade. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E agora que pega. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis. Nem se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir à necessidade.
ao necessitado: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí eu quero destacar com você aqui só 4 coisas que a Bíblia fala aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Primeira, deixe a mentira e fale a verdade. Oxe, Beli, mas a gente é crente, a gente não mente não. Amém. Essa é para ser a nossa realidade. Mas aí você está em casa, não quer sair, alguém lhe chama para sair, você diz que não pode. É mentira. Você não quer. Não é para não ser mal educado. Aí para você não ser mal educado, você vai ser pecador? Aleluia. Diga que eu não estou em casa hoje não. Hoje em dia não se tem tanto telefone fixo, né? Então o povo liga logo para o celular, ficou mais difícil. Mas antes, quando ligava para o fixo, não estou não. Não estou não. Deixa essa prática. Amém? Segundo, irai-vos, mas não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Sabe, queridos, a ira, ela cria oportunidade para o diabo agir. Não dá esse lugar ao diabo. Ai, Bela, é porque eu sou assim mesmo. Olha, eu sou forte, determinada, grossa, aleluia. E queridos, isso eu falo com tanta propriedade, porque eu já fui assim. Eu fui criada com tolerância zero para pergunta idiota. E quem está mais perto de mim sabe o que eu estou falando. Então, sempre tinha uma resposta muito rápida. Então, eu fui treinada a responder rápido. Mas Jesus entrou. E até quando eu vou dar essa desculpa de que é meu jeito e minha personalidade? O meu exemplo, por favor. Eu trouxe uma coisa aqui, dessa parte, para deixar você bem ciente, e vai ficar na sua memória toda vez que você pensar que você precisa explodir com qualquer situação, você vai lembrar desse exemplo. Amém? Cadê? Traga aqui, irmão. Rapidinho. Isso, pode vir. Isso aqui éramos eu e você antes de Jesus. Amém? Aqui, ó. Podia explodir a qualquer momento. Se ligasse aqui, o pavio era curto, dava nem tempo, bum, estourava. Não é assim? Só eu quero que sim, aleluia. Jesus me salvou, amém? Eu estou dando esse testemunho só para você ser abençoado. Mas, você nasceu de novo. E a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Isso não quer dizer que você não vai ter mais raiva, irmão. Que você não vai se chatear, que você não vai ficar irritado. O que a Bíblia diz é para você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira e dar lugar ao diabo. Então, o seu pavio, que era curto, ele foi trocado. Venha, meu filho. Vem aqui, irmão, ajude. Bora, seu pavio foi trocado. Estão trazendo o seu novo pavio. Precisei da ajuda dos homens da diaconia. Bota aqui o pavio novo. Deixa eu descer para dar o exemplo. Vá, bota aqui, pavio novo. Ó, pavio novinho em folha. Com o novo nascimento. Certo?
Quando liga lá, só explode se você não tratar. Se você não aprender a lidar com os seus sentimentos, aí vai explodir. Mas se você decidir, eu não vou dar lugar ao diabo, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim, não vai explodir não, queridos. No meio do caminho o fogo apaga. Agora, se você ficar pensando, como é que ele fez aquilo comigo? Mas deixa eu ver aqui. Você já brigou na sua cabeça ou só eu? Já discutiu, já sabe o que vai dizer. Já pensa na resposta que a pessoa vai dar e você já tem a resposta da resposta que a pessoa der. Só eu que briguei assim, mas tudo bem. Né? Você diz assim, eu vou falar isso. E se ele falar aquilo, eu já digo isso. Aí eu já sei que ele vai falar aquilo, aí eu falo aquilo também. E eu quero ver quem é que vai ganhar essa briga. O diabo que ganha. Fica feliz da vida. Ficou com raiva? Joga água nesse fogo, que não vai estourar. Pode deixar aqui, irmão. Deixa aqui para o povo ficar bem pensativo sobre isso. Vai cair? Se for cair, então deixa. Mas você vai lembrar disso toda vez que for se irar? Pode mais não, viu? O pavio trocou. Se explodir, já sabe. É porque está dando lugar ao diabo. Obrigada, irmão. Pode levar. Você entendeu? Para de dar desculpa. É meu jeito, é minha personalidade. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Aquele que furtava, não furte mais. Oxe, Beli, eu nunca roubei. Como é que você pode dizer um negócio desse de mim? É verdade, eu acredito. Mas sabe, queridos, pequenas práticas que você acha tão normal. Ontem eu fui na farmácia e eu comprei 4 itens. E hoje em dia você vai na farmácia e eles perguntam assim, você quer a nota impressa ou quer que mande por e-mail? Não é assim? E eu sempre disse, manda por e-mail. Eu nunca peço a nota porque você só vai juntando papel na sua bolsa. A verdade é essa. Mas ontem, na hora que ele falou que a nota é impressa ou por e-mail, eu disse, impressa. Saiu tão rápido da minha boca aquilo que até eu fiquei, para que eu pedi essa nota assim? E não só eu peguei a nota, como eu fui ler. E quando eu li, só tinha passado 3 itens. E na mesma hora, o diabo disse, oxe, fosse abençoada. É Deus te favorecendo. A culpa não foi sua. Você levou todos os itens. Que ele disse, eu voltei na hora. Eu disse, moço, o senhor esqueceu de passar um produto. Ele ficou assim, como? Eu disse, esqueceu de passar um produto. Ele ficou sem ação. Ele, tá, eu vou passar. Ninguém sabia que eu era crente. Provavelmente ninguém me conhecia. Mas o pecado não tem mais domínio sobre mim. Não é meu, eu não pego. Ah, é uma caneta do trabalho, eu peguei, trouxe para casa. Estava lá mesmo. E tinha um lanche lá do trabalho, na geladeira, aí eu peguei, estava com fome. Era seu? Não, então não pegue. Porque aquele que furtava, não furte mais. Queridos, se nós não formos diligentes nessas pequenas coisas, vai virar bagunça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Cuidado, querido, com aquilo que você está falando. Nós fomos chamados para concordar com a palavra. Não para falar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, dar nossa opinião sobre tudo. Segura a tua língua. Amém? O louvor pode subir, nós já estamos terminando. Aí você pode estar dizendo, Beli, como é que a gente vive essa vida, Beli, pelo amor de Deus? Como é que a gente dá conta disso? Continue em Efésios, capítulo 5 agora. Versículo 15 diz assim. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Sabe, queridos, cheios do Espírito, nós vamos viver essa nova vida. Sabe, nós temos uma matéria no Rema chamada Fruto do Espírito. Não dá para falar de tudo num culto só. Mas deixa eu dizer para você, quando nós nascemos de novo, foi derramado em nós o amor. E nós precisamos deixar que esse fruto amadureça. E isso vem por estar cheio do Espírito, cheio da palavra. Deixando a palavra nos confrontar quando for necessário. Deixando a palavra nos limpar. A palavra tem o poder de nos limpar, de nos lavar. Então deixa a palavra perto de você. Não se aparta desse livro da lei. Aprende a acessar essa graça que já está disponível. Não fica distraído ou dando desculpas para não fazer aquilo que já tem capacidade e poder dentro de nós para fazer. Amém? E para fechar, abre comigo lá em Hebreus no capítulo 4. Beli, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu dou conta. Lembra que não é na sua força, é a graça capacitadora de Deus. Versículo 14, Hebreus 4, 14 diz assim: tende, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porquanto não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ô Beli, de vez em quando eu ainda me pego mentindo, Beli. O que é que eu faço? Vai para o trono da graça, para que você encontre a capacidade, a capacitação necessária para sair dessa vida. Beli, eu ainda dou lugar ao diabo. De vez em quando eu me estresso, chuto o pau da barraca mesmo, roda a baiana. O que é que eu faço, Beli? Se enche do Espírito, vai para o trono da graça. Essa vida, queridos, essa é a nossa vida. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Não tem como viver a vida de Deus desassociada dessas coisas. Quer viver a vida que Deus tem para nós, uma nova vida em Cristo? Viva cheio da palavra e cheio do Espírito. Cheio da palavra e cheio do Espírito. Não sabe o que fazer? Vai para a palavra. Vai orar. Vai buscar no trono da graça. Tem aquilo que você precisa para a ocasião que você precisa. Amém? Não podemos mais dar desculpas, queridos. Existe algo grande para acontecer nesse lugar. Nós temos orado. Como equipe ministerial dessa igreja, nós temos orado. Nós temos buscado. Nós temos recebido profecias. E sabe, esses dias, semana passada a gente estava orando, só os pastores. Tinha pouca gente nesse dia, acho que estava Rafa, e acho que Maria Cristina, e eu e Tarcísio, eu acho só. E quando a gente estava orando, eu comecei a orar sobre as promessas que o Senhor tem para essa igreja. Sabe que tantas profecias foram liberadas sobre esse lugar, de uma glória maior, de um tempo de mover sobrenatural. Nós temos declarado, nós temos orado sobre isso. Sabe quando isso vai acontecer? Quando nós decidirmos viver a nova vida de Cristo. Quando nós decidimos abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, do nosso eu acho, eu quero, da meninice espiritual para crescer e pegar aquilo que Deus já liberou para nós. Queridos, é com muito amor que eu falo isso do meu coração. Não tenho nenhuma pretensão de ser duro com você por ser duro, mas é porque eu entendo que chegou o tempo da faxina. Porque tem glória vindo para ser derramada nesse lugar. E eu quero que eu e você estejamos aqui para simplesmente sermos envolvidos por essa glória, a ponto de não conseguirmos nem ficar em pé. Mas sem nenhum dano para as nossas vidas, sem nenhum prejuízo para as nossas vidas. Você pode ficar de pé,
Você pode acessar essa graça que já está disponível. Você pode ir lá nesse trono e buscar aquilo que você precisa nesse tempo. Amém?